tem 3 coisas. Anota aí essa. Tem 3 coisas que você precisa fazer com isso que você disse aqui, ou com isso que você pensou. E que, ó, por exemplo, reformar o apartamento. Deixa eu ver, o que mais? Viajar o ano todo, abrir o próprio negócio. Então, tudo isso que vocês compartilharam aqui, vocês precisam fazer o seguinte, que muitos de vocês ainda não fizeram. A primeira coisa é definir isso aqui, ó. Prazo. Todo objetivo precisa ter prazo, porque senão ele não é um objetivo. Ele é só um desejo, um anseio, alguma viagem da sua cabeça. Então, se você quer realizar alguma coisa, você precisa definir com você mesma quando você quer realizar. Quando? Reformar minha casa. Quando? Começar a viajar o mundo todo. Quando é a próxima viagem? Quando? Abrir seu negócio? Quando? Me diga aqui. Ah, Lu, não sei por quê. Eu nem sei se eu tenho dinheiro. Mas a gente começa definindo quando. Então, se você acha que está distante, coloca uma data distante, mas define um quando, tá? Olha só. Você definir a data começa a criar essa sua estrada. Porque como é que eu sei? Ó, quando eu vou para algum lugar, se eu quiser um mapa para aquele lugar, eu preciso saber exatamente qual é o ponto de chegada, né? E esse ponto de chegada nos nossos objetivos não dá para ser só o quê. Esse quando traz muito assim no nosso GPS da vida aquela realização, né? Então, para a gente desenhar esse mapa de como chegar lá, a gente precisa saber o quê e quando. Então, tem que ter prazo. Outra coisa que você precisa fazer com o seu objetivo, então você falou, eu quero isso nessa data, tá? Mas provavelmente está faltando uma coisa, que é uma coisa que Roberto Carlos gosta. Detalhes. Então, olha só, os detalhes disso que você quer realizar. Como assim detalhes? Ó, viajar para Disney em 2025, vi ali, né? Primavera Lilica falou. Tá, viajar para Disney por quantos dias? Com quem? Fazer o quê? Né? Se hospedar onde? Então, esses detalhes começam a tornar ainda mais palpável. Quero abrir o meu negócio, tá? Que tipo de negócio? Vai ter um sócio? O que você vai fazer nesse negócio? Aonde vai ser? É uma loja física? É uma loja online? Então, detalhes. Então, definir o prazo, o que é o prazo e todos os detalhes. Eu sempre conto essa história aqui, agora essa história tem até mais um capítulo, né? Eu, desde muito nova, desde criança, o meu sonho era morar em cobertura. Eu queria morar numa cobertura na zona sul do Rio. Eu falo assim porque eu já contei essa história tantas vezes, né? Se de repente o pessoal tá cansado dessa história, porque sempre tem gente nova aqui, eu gosto de contar essa história. Porque foi uma coisa que pra mim, assim, era muito impossível. Eu sempre vivi muita dificuldade financeira. Eu vivia grande parte da minha vida num apartamento que foi financiado pelos meus pais, com muita dificuldade de pagar, eles ficaram devendo condomínio, esse apartamento foi perdido, foi para leilão, a minha família perdeu o apartamento, né? Então, assim, eu sempre vivi muito em dificuldade, assim. Só que eu sonhava, era o meu sonho de criança, morar numa cobertura com piscina, com vista para o Cristo, na zona sul do Rio de Janeiro, ampla, para eu, né, ter ali minha área de lazer, curtir com os amigos. E aí, eu durante muito tempo da minha vida achei que isso era impossível. Só que quando eu decidi dominar minhas finanças, porque eu não aguentava mais, normalmente a gente busca sair de um quadro assim muito pesado da nossa vida quando a gente chega naquele dia do chega. Sabe, aquele momento assim que a gente não aguenta mais, que a gente fala assim, cara, essa foi a situação limite pra mim. Então eu tive isso na minha vida, eu tive um dia do chega e falei, cara, eu vou sair desse buraco financeiro. Não foi de uma hora para outra, já contei essa história algumas vezes aqui, tem aulas, tem vídeos, tem podcast, não foi de uma hora para outra, mas junto com esse meu domínio das finanças que eu fui criando na minha vida, eu precisei criar transformações em objetivos, porque era o que ia me motivar a seguir em frente. Então tiveram várias pequenas coisas que eu quis realizar, um MBA, uma pós-graduação que eu fiz, viagens que eu fiz, sabe, lugares que eu conheci, mas eu sempre quis manter esse grande sonho que era morar numa cobertura.
Então, quando eu comecei a especificar os detalhes, né, eu tenho um objetivo. Então, especificar em detalhes, nesse caso, para mim, era dizer exatamente aonde era, quantos quartos, sabe? E aí, para isso, eu comecei a pesquisar. Eu tinha que ver o valor. E no início, eu, até por ter passado por essa experiência muito ruim de financiamento, né, do imóvel dos meus pais e ver eles perdendo o imóvel por causa de dívidas, eu falei, eu não quero essa corda no pescoço, eu não quero pagar aluguel pro banco, era o que eu pensava na época. Então, assim, eu não vou comprar um apartamento, porque se um dia eu tiver o apartamento do molde que eu buscava aqui no Rio de Janeiro, hoje em dia custa 2, 3 milhões. Então, assim, eu não vou pegar 2, 3 milhões e transformar em tijolo se um dia eu tiver 2, 3 milhões. Então, eu não vou comprar à vista. E eu não vou financiar, que eu não quero ficar com essa corda no pescoço pagando aluguel pro banco. Aí eu pensei, já sei, vou juntar uma grana que, se ela rende todo mês o valor de um aluguel, eu posso pagar o aluguel de uma cobertura. Então, esse foi o meu plano. Então, esse foi o detalhe, quanto é o aluguel de uma cobertura. Mas, para isso, antes eu pesquisei quanto custava comprar. Então, eu precisei definir os detalhes para conseguir ir enxergando soluções. A Mari falou assim, se o meu objetivo é aposentar em 10 anos, qual seria um exemplo de detalhes? Então, você quer aposentar, o que é aposentar para você? Exemplo de detalhes, gente, é você explicar de um jeito que qualquer pessoa entenda. Eu não sei, Mari, o que é o aposentar para você? É realmente parar de trabalhar e ter um dinheiro que te paga o seu salário? Quanto você precisa? Você vai ter salário do INSS e vai complementar? Ou vai ser só esse dinheiro? Qual é o dinheiro mínimo que é necessário para você? Quanto que você tem hoje para começar esse plano? Então, isso são detalhes, que são coisas que talvez você saiba, mas você não tenha colocado num plano, porque tá muito confuso na sua cabeça, tá? Vou aproveitar, já que é pergunta pra Lu, vou aproveitar para responder essa pergunta, né, que todo mundo faz. Aluguel não é um dinheiro jogado fora? Depende. Olha o que foi o meu plano. Quando eu detalhei o que eu queria, quero essa cobertura assim assado. Eu cheguei à conclusão que ela custaria de 2 a 3 milhões, né? Então eu teria que juntar 2, 3 milhões para pegar esse dinheiro todo, ficar pobre, sem um centavo, morando numa cobertura, né? Então isso para mim não fazia sentido. Eu falei, cara, não quero fazer isso. Aí eu pensei, bom, vou financiar. Financiar é uma cobertura de 3 milhões, custa 9 milhões e você passar, sei lá, 30 anos pagando aluguel para o banco, não é? Aí, o que eu percebi? Com menos dinheiro, eu fiz 2 planos, tá? E aí a gente vai falar de... Vou passar pro terceiro item para poder responder isso para você, tá bom? Olha só. Tamanho. Então, falamos de prazo, detalhes e tamanho. Quando você especifica os detalhes do que você quer, a viagem, o carro, a aposentadoria, você chega num tamanho. O que é o tamanho? É o número, é o quanto aquilo representa. Então, quando eu comecei a especificar detalhes, eu pensei, eu vou comprar essa cobertura, eu vou alugar, eu vou financiar. Então, eu fui ver tamanhos, números, né? E você precisa ver os números do seu objetivo também. O que eu falei sobre você olhar para o seu objetivo e definir o tamanho dele vai fazer com que você enxergue as soluções. E qual foi a solução que eu enxerguei? Para atingir o meu objetivo, eu desenhei 2 metas principais. A primeira meta era... eu consegui fazer uma reserva de 36 vezes o valor do aluguel. Então, quando eu entendi que eu queria morar numa cobertura e que o melhor para mim, eu não queria financiar, porque financiar é você pagar muito mais caro e pagar aluguel para o banco, né? Se alguma coisa acontece no meio do caminho, eu tenho minhas finanças dominadas, eu acho que nada vai acontecer, mas eu tive um trauma muito grande de ver a dificuldade dos meus pais em cumprir esse compromisso do banco. Era como o banco é proprietário do imóvel. Então, essa coisa de, você paga aluguel, você tá dando dinheiro para alguém. No banco também. Os meus pais perderam esse imóvel, né? E perderam tudo que eles pagaram. Então, e aí, eu muito traumatizada com essa coisa de financiamento, não queria pagar por 3 coberturas se eu podia pagar só por uma. Mas eu decidi também que eu não queria comprar. Então, qual foi a minha decisão? Primeiro, a minha primeira meta foi ter, além de todo o meu investimento de liberdade financeira, ter uma reserva que fosse o equivalente a 36 meses de aluguel. Por exemplo, o aluguel é R$5.000 e na época os valores eram entre 5 a 10.
eu pegaria 5 vezes 36 e eu teria numa reserva. Por quê? O que aconteceria se eu tivesse qualquer problema financeiro? Eu conseguiria pagar o aluguel até o final do contrato. Então, eu costumo dizer que essas são metas de apoio. Não é uma meta que te ajuda a chegar lá, que você precise necessariamente dela. Metas de apoio são aquelas metas que te deixam mais seguros ou seguras para você subir naquela escadinha. A outra coisa que eu fiz foi, eu vou criar um patrimônio que esse dinheiro investido renda todo mês o valor do aluguel. Pensa comigo, vamos supor que você tivesse um dinheiro que todo mês você acordasse no mês e sem trabalhar ele tivesse feito, por exemplo, 10 mil reais para você. E aí você morasse num lugar onde o aluguel é 7 mil. Você concorda que todo mês o seu dinheiro estaria pagando seu aluguel e ainda sobraria dinheiro? Então por que você vai pegar todo aquele dinheiro e pagar num imóvel e ficar sem nada, ou ficar sem quase nada, né? Então eu comecei a perceber isso e decidi que eu não queria ter um apartamento, eu queria pagar aluguel. Mas aí é que tem um novo capítulo da história, por isso eu tô contando essa história, que eu acho importante que todo mundo saiba. Por uma questão, uma decisão pessoal, eu decidi fazer uma das piores decisões, tomar uma das piores decisões financeiras da minha vida. Porque eu cheguei num patamar de liberdade financeira que eu posso tomar uma decisão que não seja só financeira. Depois de muito tempo aqui nesse apartamento, super satisfeita com o apartamento, com a minha vida aqui, muito feliz aqui, a proprietária do apartamento, sendo muito instável, pedia o apartamento, dizia que não queria mais. Pedia de novo, não queria mais. E aí o que aconteceu? Eu fiquei com muita ansiedade de alguém em algum momento me tirar daqui, que eu me programei, era o meu topo da escada, era o meu sonho, né? Tava feliz aqui. Não sei se eu ia viver para sempre aqui nesse apartamento, tô no apartamento ainda, mas eu durante um bom tempo ficaria aqui e tinha as características que eu tava procurando. Mas essa instabilidade, né, essa ansiedade que foi criada de, eu quero apartamento, não quero, eu quero, não, eu vou querer mês que vem, não quero mais. O que aconteceu? Eu decidi pagar pela minha liberdade. E aí eu tomei uma das piores decisões financeiras, que foi comprar um apartamento. Mas é claro que eu também fiz isso, eu pensei no prazo, quando? Vai ser até o final desse ano, final de 2023, e eu já comprei. Então eu defini um prazo, eu defini os detalhes, eu falei, eu quero que seja aqui, desse para melhor. Eu quero que tenha as mesmas características, piscina, churrasqueira, frente para o Cristo, uma vista incrível, no mesmo bairro. Então eu defini os detalhes e aí eu comecei a procurar e entendi o tamanho. Quando eu entendi o tamanho, eu peguei uma parte, paguei à vista, paguei, e uma outra parte eu financiei. Mas por que eu financiei? Porque eu encontrei uma taxa de juros de menos de 10 e os meus investimentos rendendo a mais de 12. Né? Porque só a taxa de juros básica já é 12. Se você sabe investir, então com certeza vai ser mais do que isso. E aí eu financiei e eu vou amortizar, que é pagar com menos juros e com menos prazo. Então, eu precisei definir o tamanho. Por que é a pior decisão? Porque esse apartamento que eu comprei custa 2,5 milhões. Então, eu vou tirar 2,5 milhões da minha vida. Só que 2,5 milhões na minha vida hoje rende 25 mil reais. 25 mil reais. E sabe quanto é um aluguel de um apartamento desse? Não chega nem a 10 mil, ou seja, como patrimônio, se um dia eu quiser botar para alugar, eu tô perdendo dinheiro, porque custa 2,5 milhões e eu não ganho 25 mil, coisa que eu ganharia nos investimentos. Deu para entender que é uma decisão ruim pegar 2,5 milhões e transformar em tijolo, sendo que eu poderia pegar 2,5 milhões e transformar em 25 mil todo mês? Tudo bem, pode ser que de repente com a taxa de juros caindo não seja 25, seja 20, seja 19, seja 18, entendeu? Então não é uma decisão inteligente financeiramente, mas eu comprei a minha liberdade. Então, olha só, gente, os objetivos são pessoais. Os objetivos, você vai ter escadinhas com metas para você chegar lá. Então você precisa definir prazo, vou botar aqui na tela de novo, prazo, detalhes e tamanho. Se você não tem isso, você não consegue atingir seu objetivo, tá bem?